os nossos pensamentos e ajuda-nos a sujeitá-los a Ti. Salva-nos dos muitos pensamentos e das muitas vozes, ou das distrações, ou das preocupações, ou das culpas, ou dos medos. Permite que haja serenidade de espírito e que todo véu seja retirado de sobre a nossa face, para que a gente bote o rosto na direção da luz da Tua Palavra, o rosto espiritual, o rosto interior, para que, vendo a Tua face na glória de Cristo Jesus e sendo transformados pelo Teu Espírito, nós cresçamos em semelhança com o Senhor no nosso homem interior. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Gente amada e querida, nós estamos lendo Mateus, capítulo 5, do verso 21, por enquanto, apenas até o verso 22, 2 versículos esse mês inteiro. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós vimos no primeiro dia e no segundo dia dessa fase de retorno do nosso tempo juntos, tentando discernir o caminho do discípulo, que há 2 grandes paradigmas no chamado Sermão do Monte, que foi para onde nós retroagimos para criar um sentido de conteúdo em relação à fase na qual nós já estivemos no ano passado. E esses 2 paradigmas são os 2 fundamentos, um sobre a areia, o outro erigido sobre a rocha. E o segundo elemento paradigmático, metafórico, é o dos 2 caminhos. Aquele que se acessa pela porta estreita, e que é o caminho estreito que todavia conduz à vida, mas são poucos os que acertam com ele, e a porta larga, com o seu caminho correspondentemente largo, que não demanda que ninguém acerte, basta que se ande conforme o fluxo deste mundo, conforme a obediência aos nossos próprios pensamentos, conforme a nossa disposição de obedecermos às nossas próprias pulsões e impulsos, e conforme a nossa aceitação da tirania dos conceitos, supostos valores ou imposições ou regras ou modos e modas que o curso deste mundo, que o sistema que nos cerca, nos impõe. E como se não bastasse isso tudo, ainda existe a nossa própria natureza, tendente à tortuosidade e não àquilo que é intrinsecamente verdadeiro, tendente à fantasia e não à realidade, tendente à magia e não à fé, tendente à concessividade, à autoindulgência e não às escolhas que às vezes não são gostosas, mas são sadias. E a vida de cada um de nós prova isso e consubstancia esses fatos todos que eu aleguei. E aí a gente viu que o chamado de Jesus era para uma construção que tinha esses 2 paradigmas,
um do fundamento rochoso em contrapartida ao fundamento arenoso, o outro, a da porta estreita e do caminho estreito em contrapartida à porta larga e ao caminho largo. E nós vimos que nesse contexto aqui, o que correspondia a edificar na rocha ou a entrar pela porta, e o que correspondia a edificar na areia ou entrar pela porta larga e pelo caminho espaçoso, eram os elementos que se estabeleciam no curso do chamado Sermão do Monte como os elementos paradoxais apresentados por Jesus e emblematizados na declaração que diz: em verdade eu vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Sendo que a justiça dos escribas e fariseus era de exterioridades, que poderiam não ter nenhuma correspondência de valor e significado no interior do indivíduo. Daí Jesus tê-lo chamado de sepulcros caiados, ou de copos lavados por fora e sujos por dentro, e coisas outras que designavam essa aparência de ser que não correspondia ao que era. Em contrapartida, o paradoxo ou o contraste mesmo definitivo, estabelecido por Jesus, é o chamado para que o mandamento não seja uma exterioridade, mas seja uma inscrição na interioridade, seja consciência e não dever moral. Seja fruto do amor e não das obrigações que decorrem do medo. Ou seja, tem-se que desenvolver uma consciência impregnada do Evangelho, destas minhas palavras, segundo Jesus, que correspondem a fundamento rochoso e a porta estreita é o caminho estreito, para que a gente esteja erigindo no fundamento da vida e andando no chão que Jesus chama chão da vida. Do contrário, se a gente se aferrar aos elementos que Jesus denuncia quando ele estabelece esses contrastes, a gente vai construir sobre o chão arenoso e a gente vai andar no caminho largo. Isso é um resumo rapidíssimo. Aí, há 3 quartas-feiras atrás, eu falei, iniciando o que excede a justiça dos fariseus nesse caminho interior, que em existindo em nós produz fruto exterior. O contrário nem sempre é verdadeiro, as exteriorizações nem sempre correspondem a nenhuma verdade no íntimo, mas apenas a performaticidades. Nós iniciamos vendo esses 2 fundamentos em contraste, esses 2 caminhos em contraste, e lemos na mesma ênfase do contraste entre as exterioridades vazias e a interioridade verdadeira que produz uma justiça real no caminho externo do lado de fora, porque existe antes no caminho interior do lado de dentro, citando o que Jesus declarou sobre a lei de Moisés: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Isso é uma exterioridade. Aí nós vimos que, do ponto de vista dessa exterioridade, talvez menos de 1% da população do planeta tenha transgredido nessa transgressão, tenha matado alguém, assassinado alguém. Então a humanidade estaria numa situação interessantíssima, porque basta você não ser acusado historicamente de ter tirado a vida física de alguém, que você não é um assassino. Essa é a justiça dos escribas e dos fariseus. E Jesus disse: a de vocês tem que exceder. E aí ele disse: eu, porém, vos digo que não basta não matar exteriormente.
aquele que se irá sem motivo contra o seu irmão estará sujeito a julgamento espiritual. E nós ficamos uma quarta-feira inteira vendo isto. Na quarta-feira passada, eu falei sobre aquele que proferir um insulto, tratando do tema da agressividade, da energia hostil contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento de tribunal, tanto humano, muitas vezes, quanto inevitavelmente de dois outros tribunais. Um que se instala na própria estrutura da consciência da gente nos adoecendo, e de um segundo que acontece em instâncias espirituais inevitáveis. E hoje, nós vamos falar sobre essa terceira afirmação de Jesus em contraste com o assassinato físico, caracterizando os estados de assassínio interior, de morte que a gente produz na subjetividade em relação ao próximo, que é o elemento essencial a ser tratado, porque só mata do lado de fora quem odeia do lado de dentro. Só mata do lado de fora quem é capaz da ira inconsequente e motivada, do surto irado. Só mata do lado de fora quem também nihiliza, aniquila mentalmente o outro, declara que o outro não existe. Portanto, matá-lo é como quem acende uma vela e espanta uma sombra. Não existe. Que é esse terceiro elemento da declaração de Jesus, quando ele diz: aquele que declarar, que disser, que caracterizar, que definir, que configurar o seu irmão como tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Aí a gente ouve isso à primeira ouvida e diz: parece que a ordem das punições está invertida, que existe uma relação invertida entre o significado do que seja brutal e a sentença correspondente nessas falas de Jesus. Essa, por exemplo, a maioria de nós deveria ser branda, muito mais grave do que isso. De fato, se irar imotivadamente contra o seu irmão. Muito mais grave do que isso é insultá-lo com a agressividade que às vezes faz da vida se tornar um insulto crônico contra o próximo. Do que essa declaração: aquele que disser que o seu irmão é tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Aí você diz: mas meu Deus, só disse que o cara é idiota e eu vou para o inferno? Na realidade, existe uma gravidade crescente no que Jesus está dizendo e não o contrário. Quem se ira imotivadamente contra o seu irmão está sujeito a julgamento. E a gente viu o significado disso. O insulto carrega a motivação da ira, que é transformada em gesto, energia, expressão, declaração, movimento, explosão de uma frequência eletromagnética espiritual num campo de força de aversão do outro, que vai da gritaria, da palavra torpe, da desconstrução verbal dele, à permanência de um estado insultuoso permanente contra ele, que é uma agressão crônica, psicológica e espiritual. Mas e esse chamar tolo? Parece ficar brando porque a nossa tradução o fez tornar-se brando. Na realidade, Jesus usa uma palavra aramaica, que era a língua que ele falava no cotidiano, a língua popular falada entre os judeus dos dias de Jesus na Palestina,
A mais popular de todas era que Jesus falava todas as coisas, o aramaico. E inclusive, apenas abrindo aqui um parêntese para fechá-lo daqui a 30 segundos, quando as parábolas de Jesus foram traduzidas do grego para o aramaico por um estudioso inglês chamado Joaquim Jeremias, especialista em aramaico, a grande surpresa para o mundo da erudição é que as parábolas vertidas do grego para o aramaico ficavam com rima e com métrica, o que fazia de Jesus, além de tudo mais, um poeta e um repentista. E que contava as coisas com rima, de modo que elas se impregnavam na memória. O indivíduo podia recontá-las com a melodia da construção e da arquitetura daquela comunicação. Fecha parêntese. Jesus usou aqui uma palavra aramaica chamada raka, que de fato deveria ser traduzido por oco, por nada, por coisa alguma, pelo que não é, pelo que não existe, pelo que não tem conteúdo, por aquilo que é menos que uma casca, fica invisível aos sentidos de quem assim declare, porque de fato aquela pessoa é invisibilizada pelo desprezo absoluto que a desconsidera a ponto de inexisti-la ante os seus sentidos. Esse é um estado que mais facilmente alcançam os casados do que os sócios que rompem uma parceria empresarial. Casados, de vez em quando eu encontro alguns nesse estado. Estado no qual o cônjuge já deixou de ser objeto do carinho da briga. Já perdeu a consideração da discussão. Já perdeu o poder de se tornar objeto de um encontro agressivo em palavras. Esses elementos todos já foram esgotados e o outro agora passou à categoria nem de fantasmas, porque fantasmagorias, por menos densas que sejam, ainda apresentam sombras. Não. Esse indivíduo caiu já agora na categoria do ser que não é, que não existe. Ele mergulhou no estado de ódio gelado e glacial. Do ódio que odeia com a desimportância total. Que dessignifica o outro até o fim. Que simplesmente não tem nada a trocar com ele, tanto quanto não tem nada a trocar com aquilo que é nada. Que olha, mas não vê, escuta, mas não ouve, se desvia daquilo que não existe no coração daquele que se desvia do lado de fora. E esse é um estado absolutamente perverso, que é aquele que trata o outro como um ente inexistente, e é um paradoxo. O outro existe, mas existe em estado de não ser para mim. E tem muita gente que busca encontrar esse estado na vida. É o sonho de algumas esposas. Quem me dera deixar de sentir até ódio daquele canalha, daquele desgraçado. Eu não estou falando de perdoar e esquecer e deixar o outro
ganhar a dessignificação relacional que o outro merece, porque não existe nada verdadeiro dele para com você, não é disso que eu estou falando. É sadio que seja assim. Quando duas pessoas se encontram e dizem que estão juntas, tem que haver correspondência, reciprocidade em todos os níveis. Se uma quebra esse vínculo, a que se sentiu ofendida tem todo o direito de, em perdoando-a, ouçam bem, em perdoando-a, tem todo o direito de escolher seu próprio caminho. Ninguém tem que virar bolsa de canguru para aquele com quem não se tem mais afinidade. Mas isso não tem absolutamente nada com o que eu estou dizendo. Nesse estado, a gente reconhece o outro, tanto é que o perdoa. A gente reconhece tanto o outro que diz, olha, vai em paz, segue o teu caminho, eu vou estar orando por você, mas eu só acho que entre nós existem discrepâncias demais para que o caminhar seja sadio. Assim, gente sadia separa caminhadas históricas, sem gerar abismos espirituais na alma, nem feridas no coração. Até para se separar de alguém numa jornada comum na história, tem que haver a graça do perdão que afirma o outro, e não a tentativa de desconstruí-lo e de nulificá-lo, como na maioria das vezes acontece. Eu, por exemplo, só admito divórcios que aconteçam sob o signo do perdão. Divórcios que divorciam pessoas em estado de ódio, as unem espiritualmente num casamento diabólico. É um paradoxo, não é? Casais que se separam em estado de ódio se casam numa conjugalidade espiritualmente diabólica. Às vezes para o resto da vida. Cada um casa para o seu lado e continuam casados em ódio, fiel, renitente, perverso, até o fim da existência. Não se divorciou de ninguém. Só se casou na magia negra da alma agora. Até para se separar você tem que perdoar e deixar o outro ir livre, para que você siga livre o seu caminho. Mas não é este aqui o caso. Aquilo do que se trata aqui hoje é de algo que começa com o reconhecimento da existência do outro como antipatia, em geral, vai num crescendo. É a ira imotivada. Eu não gosto de graça. E dá direito a esse não gostar. Isso depois cresce e se avoluma para um estado insultuoso, que humilha, que deprime, que produz rejeição, que desconstrói a autoimagem do outro, que destrói o outro das formas inúmeras, conforme nós vimos na quarta-feira passada. Ao mesmo tempo em que ambas as situações endiabram você. Na primeira, você dá lugar ao diabo. O sol se pôs sobre a sua ira, você virou ninho diabólico. Sua psique ganhou ocupação de perversidade demoníaca. Você levou para o seu inconsciente os personagens do ódio que vão viver e se alimentar do que você siga fornecendo interiormente. E, em geral, isso evolui para um estado de crescimento e de aprofundamento tão grandes que o passo seguinte, até porque as pessoas não têm reserva de adrenalina para odiar com intensidade tão constante, tão frequente o tempo todo, que elas mergulham naquele estado de ódio glacializado, que é o ódio sanitarizado, que é o ódio dessanguinizado, que é o ódio que
injetou formol na sua própria química, que é o ódio que se anestesiou de qualquer dor, que se desemocionalizou, que se racionalizou tanto, que concluiu, em nome de Deus, por Deus, ou em nome de uma razão soberba e arrogante do indivíduo em relação ao papel que ele supõe ter quanto a designar o que vale, o que não vale, o que é e o que não é na vida, que ele chegou no nível de dizer: este não é mais nada. Mas não é daquele tipo que diz: não é mais nada para mim como mulher, mas é como ser humano. Não é mais nada para mim como marido, mas é como pai dos meus filhos. Não é mais nada para mim como amigo, mas é como criatura humana a quem eu devotei muito carinho, amizade, fidelidade, que me traiu. Não sinto que eu tenha mais confiança, mas continuarei pedindo a Deus que abençoe a jornada dele. Não se trata disso. Se trata de reconhecer tanto o outro com o antagonismo da perversidade, que a alma alcança aquele estado de fazê-lo cair no lago de fogo, na extinção, na oquidão, naquilo que é menos do que éter, que não tem substância, que não é nem rarefeito, é desfeito, é descoisificado, é descriado nas nossas emoções, nos nossos sentidos, nas nossas percepções, em qualquer que seja a nossa consideração. E como eu disse, muitas vezes esse é um estado a ser buscado por algumas pessoas. Tem gente que ambiciona chegar aí. Tem gente que gostaria de chegar aí em relação ao mundo inteiro. A Terra toda. Hitler, aparentemente, foi um dos caras que mais chegou perto desse ideal de hackificação de um pedaço da humanidade. Ele só não esquecia do ouro no dente, de tirar as preciosidades materiais. E o resto ele aproveitava para fazer sabão ou qualquer outra coisa, sebo. Mas não havia gente ali, havia apenas matéria-prima. Havia apenas material de muito pouco valor. Qualquer graveto valia mais para Hitler do que a existência de um judeu, exceto se ele tivesse o bolso cheio de pérolas e muito ouro no dente, e aí ele morreria e teria todas essas preciosidades extirpadas, mas ele mesmo não significava dor na consciência de ninguém. É menos do que matar uma barata para um ocidental. Porque tem homem ocidental que tem medo de barata, tá? Estão pegando esses medos das mulheres. Já tem até comercial dizendo na televisão como é que você avalia o cara, né? Com quem você sai. É na hora que a barata aparece no restaurante. E ele pula em cima da cadeira. Ai, meu Deus, garçom! Os metrosexuais estão ficando todos assim, com medo de barata. Eles fazem a unha do pé, da mão, pintam cabelo, fazem lipoaspiração. Estão ficando metrosexuais. Para mim, eles estão ficando nanossexuais. Metro ainda é uma medida boa. Essa é de metrópole, né? Mas eles são de nanópolis. Nano-sexuais. E aí foram absorvendo também essa fobia feminina, que a gente faz uma força masculina enorme para compreender, mas admite, depois de séculos de constatação sobre a imutabilidade dela, passou a ser algo absorvido como parte inexorável da existência feminina, ou da maior parte das mulheres. Então é algo que está absorvido. Mas homem subindo em cadeira é que está complicado. No entanto,
Para quem não sofre dessa fobia e continua normal, matar uma barata é uma coisa de mais significado do que para o coração daquele que fez do seu irmão o vazio, o nihilo, o nada, nulificá-lo e desconsiderá-lo e desexisti-lo. Por isso Jesus diz que esse estado remete o indivíduo para o inferno de fogo, por uma razão. Esse é o inferno. O inferno é a existência absolutamente dessignificada. O inferno é a oquidão absoluta. O inferno é o ente sem ser. O inferno é a existência sem vida. E no fim, a própria morte e o inferno serão lançados dentro do lago de fogo. De tal modo que o inferno que faz na vida outros inexistirem é o destino de todo aquele que caminha com o inferno dentro de si. Ele até experimentará gradações desses infernos para ver se arrepende enquanto os níveis desses infernos propiciarem arrependimento, cura e salvação. Mas chegará ao nível da irreversibilidade desse inferno, onde o próprio inferno será o lugar do indivíduo que, tendo constatado com toda a consciência e luz o significado do que seja o inferno, continue a dizer: é inferno mesmo que eu quero ser e que eu quero dentro de mim. Aí nesse dia, esse indivíduo que já é fogo e enxofre dentro de si, que já é o lugar da inexistência de entes humanos, que ele sepulta e extingue dentro deles, dele mesmo, aí ele será definitivamente, pela sua própria decisão final e última, de uma lucidez que transcende a essa que nós temos aqui, ao nível da infinitude. Tamanha é a misericórdia de Deus, mas tamanha a perversidade de alguns, que ainda haverá consciências que dirão: ainda assim eu quero a natureza do que não é. E aí chegará para ele o dia desse inferno, que o extinguirá conforme ele extinguiu existências humanas enquanto viveu, enquanto olhou, enquanto sentiu sem sentir, viu sem enxergar, odiou a ponto de se desafetuar até da emoção gritante e vulcânica do ódio. Criou o inferno para o outro, jogou no lago de fogo do seu coração, o fez inexistir. Por isso Jesus diz: quem faz isso com o outro, saiba, fez isso consigo mesmo, está fazendo isso em si próprio. Aí você pergunta: essas são situações irreversíveis? Essas são situações irreversíveis? Quem lê a sequência do texto, vê que não. Porque Jesus diz todas essas coisas com os tons da peremptoriedade, do que é definitivo, mas no verso 23, que será objeto da nossa consideração na quarta-feira que vem, ele diz: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou por causa da tua ira imotivada, ou do teu insulto
tenha sido de palavras ou da constância de uma energia insultante contra ele, ou da tua contínua determinação de nulificá-lo ao ponto de que ele se instalou em você como coisa nenhuma para sempre e você o mergulhou na inexistência, se tu te lembrares disto, esquece oferta, oração, esquece escritura, esquece Deus. Esquece Jesus, esquece tudo e lembra-te do teu irmão. Deixa no altar a tua oferta significa, deixa qualquer coisa que você ache concernente a Deus aí. Porque essa coisa pode estar em qualquer lugar, porque essa coisa não tem valor nenhum. É mais a oferta de um ser barganhento, indiferente, que acha que pode se aproximar diante de Deus com a oferta do ódio de Caim, potencializada a níveis impensáveis, e achar que o Senhor se agradará da sua oferta, do seu dinheiro, da sua doação, do seu tempo, do seu cargo, da sua função ou da sua idiotice, seja ela qual seja. Deixa, larga isso aí. E vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. E reconcilia-te com o teu companheiro. Tem um enquanto aí. Enquanto é hoje, enquanto é agora, enquanto é neste momento, enquanto é neste dia, enquanto é aqui, enquanto eu sei que é agora, eu não sei daqui a 5 minutos. Pode ser que eu atravesse a rua e enquanto isso eu já não seja. Enquanto é agora, enquanto só é quando está sendo. Se eu não agarrar enquanto agora, enquanto já foi. Por isso ele diz, olha, você pode vir na frente do processional. Mas se tu te lembrares de algumas dessas coisas que alguém tem contra ti, se tu fizeste isso, larga tudo. Deixa a Eucaristia. Abandona o dinheiro. Levanta da ceia para a mensagem. Enquanto tu estás aqui, enquanto vocês têm um caminho espaço-temporal, um caminho histórico, um caminho possível, enquanto ele existe para você ir lá, enquanto você, em existindo, possa ir. E a gente vive num mundo em que esse enquanto está cada vez mais fácil da gente realizar. Houve um tempo em que esse enquanto podia durar muito tempo. Se o ser ofendido mudasse da Europa para o Brasil, o outro deixava a oferta no altar há 3 anos para vir de caravela até aqui. Tem muita coisa ruim, galopante entre nós, mas o enquanto em relação a isso ficou fácil. Existem e-mails, existem telefonemas, existem fórmulas da gente atravessar oceanos instantaneamente e enquanto estamos a caminho dizer, olha, eu não na subjetividade, objetivamente designei a minha ira a você. E você sabe como eu te antipatizei. De nada, de graça. Alguém já ouviu isso de outra pessoa? Pô, eu ouço isso aos milhares, desde antes de eu ser convertido, quando eu dava boas razões, até para quem achava que me antipatizava sem causa. Não era tão sem causa. Mas depois que eu encontrei Jesus, pelo amor de Deus, piorou.
Aí tudo que era diabo começou a me odiar. Como o mundo tem muito mais joio do que trigo, tem muito mais caminho largo do que gente no caminho estreito, de repente era uma sucessão de iras imotivadas impressionante. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar o evangelho na televisão, com 18 para 19 anos de idade, eu preguei a primeira vez num programa ao vivo lá, que eles me soltaram no ar e disseram, agora é com você. Quando acender a luz vermelha, fala meia hora sem parar. Aí, e eu, garoto, nunca tinha feito aquilo, aí pá, acenderam lá e eu... E os telefones da emissora explodiram lá. E o povo, que é isso? Bota esse cara, não sei o que e tal. Aí no outro domingo de novo. Aí no outro domingo de novo. Era à noite, 6:30 da tarde. De 6:30 às 7 da noite. De graça. Era uma maravilha, horário nobre de graça. E em 1974. Aí de repente, eles resolveram sistematizar o meu programa. Foi uma experiência de 3 semanas. Aí a audiência ficou imensa e eles sistematizaram. Aí de repente eu chego lá tranquilo no quarto dia para ir para o ar ao vivo e senti que tinha um diretor técnico na televisão que do nada, quando ele realizou que eu ia ficar perene ali, toda a macumbice dele veio à tona. E o bicho batia tudo que era tambor que você puder imaginar, e cortava tudo que é galinha, e oferecia tudo que era sacrifício. Era daquele tipo que odiava e não escondia. Ele foi desenvolvendo um ódio por mim, que o clímax disso foi uns meses depois, quando eu estava numa época em que eu era extremamente perigoso, do ponto de vista assim, de me irar, de partir para cima e quebrar o cara todinho, com muita rapidez. Foi um exercício do Espírito Santo, esse episódio e dezenas de outros. Só Deus sabe como eu me segurava ali. Meu Deus, ele não sabe que eu tinha poder de matá-lo. E eu estou lá, falando para lá de dentro do estúdio, com uma pessoa e com o braço para o lado de fora, aquelas portas antigas de estúdio, grossas e pesadas de ferro. E eu com o braço preso aqui, aliás, o braço esquerdo, falando para o lado de dentro, porque eu ia sair para pegar alguma coisa e voltar, estava ouvindo. E ele veio assim por trás, pegou aquela porta, saiu correndo com ela e BÁ! Meu braço, uma porta contra a outra. Aquele tá! Que a primeira reação foi, eu digo, eu vou pular e eu vou matar esse cara. Aí eu... Jesus, me segura, eu sou teu filho, eu sou teu servo, me doma, me segura, tira isso de mim. E ele com aquele ódio. E ele me odiou uns 3 ou 4 anos. Ele odiava, que ele gritava coisas, ele não segurava, ele gritava, eu te odeio! Até o dia em que alguém ficou com câncer na família dele, e aí acabaram me pegando para ir orar lá. E aí Deus mudou tudo. Mas foi muito ódio até então. Tem gente que lida com isso e não se abate. Tem outras pessoas que ficam acabadas por muito menos. Pela antipatia do outro. São aqueles que dão muita importância ao que os outros pensam de si, porque ainda tem a mente dos escribas e dos fariseus, ainda lidam com reputação e não com quem elas são para si mesmas e para Deus. Elas se importam com o que elas sejam para terceiros. Esses vão ficando feridos, arrebentados, destruídos, desconstruídos, chegam ao ponto que aceitam sua inexistência. Tem gente que se nulifica, e vocês sabem que no casamento isso acontece o tempo todo. Chega uma hora que o outro existe assim por uma concessão que ele não sabe nem explicar o que existe. Talvez seja porque o nada virou objeto de estimação. Eu adoro ter nada.
Se eu gosto de nada, eu gosto de chegar e fazer coisas inexistirem. Então todo dia eu exerço esse poder de levantar, fazer meu marido inexistir, minha mulher inexistir, fazer meus empregados inexistirem, fazer qualquer um que eu queira inexistir. Só que eu tenho uns de estimação, que esses aí são os inexistentes eternos da minha vida. Habitam o meu lago de fogo e de enxofre. Jesus diz, esse pessoal vai para aquilo que já está neles. Esse é o julgamento deles. Quem faz aquele que Deus criou tornar-se ante os seus próprios sentidos nada, esse mergulha na nadeza, enquanto tenta fazer isso contra o outro. Jesus, no entanto, diz que existe um enquanto. E o enquanto é nesse dia chamado hoje. Guarde apenas isso no coração. E faça aquele exercício que eu peço todas as vezes. Olhe para o coração e veja se existem ou se existe na sua vida gente, ou se existem pessoas que existem apenas como um dado, um dado matemático, um dado espaço-temporal, mas que de outra feita mergulharam em inexistência para você. Cuidado com essa forma zen de ódio. Esse ódio zen, que faz o cara mergulhar num anti-nirvana. Faz o sujeito nem virar antimatéria, porque a antimatéria existe. Faz ele virar anti-existente. E cuidado, porque esse é um processo sutil. Não brinque com isso. Não trate com capricho as suas antipatias, porque elas se transformarão em energia de agressividade que vai acabar se transformando no próprio inferno existencial no qual você aniquila existências, enquanto constrói para você o próprio material da sua inexistência, do seu vácuo eterno, do seu inferno. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quem puder, faça o melhor proveito aqui, ou os milhares que nos veem para além daqui agora, nos acompanhando em tantos lugares do país e do mundo, e cada dia mais e mais gente. Vamos ficar em pé e vamos orar. Tome cuidado, porque em geral essas coisas se escondem quando a gente alcança aquele estado de conforto no qual a gente diz, essa pessoa não significa nada para mim. É uma vitória. Só uma pessoa que não significa nada para você. Coitado de você. Você reconhece que ela é uma pessoa. Mas você que se despessoalizou de tal modo que uma pessoa já não significa mais uma pessoa para você. Quem foi que mergulhou no inferno? A pessoa que você dessignificou ou você que ganhou o poder de dessignificar pessoas a ponto de que só tem esse poder quem já está dessignificado? Em si mesmo. Cuidado. Vamos orar então, todos nós. Paizinho, pelo amor do teu nome, toma-nos pela mão
e ajuda-nos a nos sondarmos a nós mesmos, enquanto nós também nos oferecemos para que Tu nos sondas e nos conheças. Porque Tu sabes tudo sobre nós. Tu nos conheces desde antes de nós sabermos de nós. Tu nos entriteceste no ambiente do ventre da nossa mãe. Tu conheces a nossa estrutura, as nossas enfermidades e doenças, as nossas horríveis propensões, os nossos enganos, o orgulho que nós temos acerca das nossas vinganças, ou dos nossos ódios, ou das nossas antipatias de estimação, que acabam nos transformando em pessoas mergulhadas na inafetividade total, que faz outros inexistirem mesmo. Salva-nos desse estado, porque estar nele é já estar no inferno. É já ter chamado para si o seu próprio destino enquanto existe hoje, carregado desse poder de tornar o outro coisa alguma, enquanto quem assim faz vai se tornando ele próprio coisa nenhuma diante de ti. Por favor, salva-nos do poder da indiferença, do ódio de gelo seco. Salva-nos do poder do ódio zen. E permite que na nossa vida não exista o poder de desconstruir ninguém jamais. É o que eu te peço, pedindo que tu nos aproveites a chance de que nós ainda estamos no caminho, há caminho, ainda dá tempo, ainda é reversível, ainda é dia sobremodo oportuno, ainda é dia de salvação. Eu te peço que seja assim para muitos agora, em nome de Jesus. Amém e amém.